Ótimo, ótimo, galera! Estamos aqui para todos vocês ao vivo aqui no Papo com Gonai. Hoje o programa, também a gente veio falando isso, né, Deli? Que seria, assim, uma programação especial para o Dia das Mães que está chegando aí no domingão. Pessoal, Papo com Gonai começando agora para vocês que ainda não curtem nossas redes sociais. Já entra lá, o Instagram tá ao vivo, @Papo com Gonai, vai ter muita informação bacana hoje. A Deli tem um recadinho para dar para vocês daqui a pouquinho também, que é uma coisa bacana que a gente vai fazer, né? Para poder ter a ajuda que o Brasil está precisando. É um assunto que está em pauta e a gente precisa de colaborar, a gente precisa de transmitir essa informação. Para vocês que ainda não conhecem também o Facebook, Papo com Gonai, Papo Fit, vocês acham lá e também está ao vivo. Final de semana vai estar tudo gravado na íntegra para vocês lá no YouTube, Papo com Gonai, legendado, editado, tudo certinho para vocês. Pessoal, agradecendo também os nossos patrocinadores, que são com eles que a gente mantém cada vez o nosso programa mais vivo aqui para vocês e mais na frente algumas matérias sendo cobridas. Pessoal, o Paulinho não está aqui, ele está em eventos, que ele está tendo que fazer alguns eventos também aí, umas coberturas na região. E eu vou estar, às vezes, alguns dias sozinho aqui. E também eu tenho uma convidada mais na frente para chamar, que vai participar comigo aqui, que é a professora Teresila, vai estar com a gente em alguns momentos aqui também, tá? A partir de semana que vem, se Deus quiser, ela estará conosco aqui, fazendo uma participação especial para engrandecer a voz feminina cada vez mais aqui no nosso programa. Pessoal, os patrocinadores da Mata Bebidas, um abraço lá pro pessoal da Mata, hein? Luciana, Virgínia, Farid, a galera lá, Calil, todo mundo, Ricardão, todo mundo lá, dando um abraço aqui, mandando um abraço aqui para vocês. Leopoldina Turista também, grande, Paulo José, ele tá lá também, questão de pessoal que quer fazer excursões aí, viagens, Paulo José, Leopoldina Turismo, Drogarias Cotegipe, com os polivitamínicos Max Corp, um abraço lá pro Renan, e tô patrocinado, hein, Deloé, polivitamínico Max Corp, será que eu vou ficar gigante? Toda vez eu faço essa pergunta aqui, vamos ver, hein, tô achando que vai, hein. Pessoal, Academia Gonai Fitness e Aquademia, se vocês querem atividade física com qualidade, atenção e também natação, hidroginástica, procure lá Academia Gonai Fitness. E Celso News com o youtuber Paulinho, que não está aí hoje com a gente, mas está lá torcendo para tudo dar certo. E hoje, uma grande pessoa, uma grande profissional, ela já veio aqui algumas vezes, está virando até nossa sócia, né, Adelane? E aí, hoje ela vai participar aqui, porque é um assunto que eu acho que vai agradar a todos os gostos. Pessoal, Deloere vai se apresentar. Ela é pessoal que não conhece, que é difícil, né? Deloere é conhecida aí na região toda. Então ela vai se apresentar e também vai dar um recadinho bem especial que ela quer dar, e eu também achei isso super necessário, que o nosso Brasil está precisando. Minha querida Deloere Fófano, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito obrigada, Gonai, pelo convite. É com muita alegria que eu estou aqui pela terceira vez para a gente conversar um pouquinho sobre saúde da mulher e nutrição materno-infantil. Olha que assunto, hein? Pensando, né, no próximo domingo, que é Dia das Mães, o Renato me convidou para a gente trazer um tema que fosse relevante e que a gente pudesse conversar sobre. Então, quero agradecer novamente o convite e vocês podem acompanhar, como ele disse, pelo Instagram, pelo Facebook e no YouTube. Para a galera curtir. Deli, dá esse recadinho, você quer já dar agora? Vamos lá, vamos falar de um assunto bem importante, né? E no final a gente pode repetir, caso alguém tenha dúvida. Bom, eu acredito que todos estejam acompanhando, né, a situação do Rio Grande do Sul nessa última semana. Então, eu queria pedir licença para o Renato, né, para a gente começar reforçando os pontos de doação aqui na nossa cidade. Então, onde a gente pode doar? No Colégio Imaculada Conceição, no Depósito da Construção, próximo ao viaduto do bairro Bela Vista, na Paróquia São José, na Paróquia São Benedito, na distribuidora Danifil, e em contato com algumas pessoas que estão lá como voluntários na linha de frente, eu perguntei o que estava sendo mais necessário. Então, a água continua sendo prioridade 1, porque na cidade de
de Porto Alegre não tem mais no mercado, então eles estão recebendo as doações, o pessoal está distribuindo. Água, Então, né? água é muito importante. Roupas íntimas, infantil e adulto, nos diversos tamanhos, porque o pessoal perdeu realmente tudo. E ainda com a dificuldade da água potável para banho e as demais coisas que ainda o fornecimento está suspenso, é importante a gente garantir isso, não só nessa primeira fase das pessoas que ainda estão chegando aos abrigos, mas também as que já não conseguiram tirar nada de casa e é difícil, só estão com a roupa perde do corpo. tudo, né? Então a gente vai continuar, a gente vai precisar continuar ajudando, mas nesse primeiro momento é interessante. Meias infantis e adultos, fórmula infantil para 0 a 6 meses, de 6 a 12 e a partir de 12 meses. O que é isso, Delomé? Fórmula o quê? Para criança que não foi possível receber o aleitamento materno ou que, enfim, por alguma situação ela não está com os pais nesse momento, a criança ela precisa ser alimentada. Então, as fórmulas infantis, a gente tem várias marcas no mercado. Se alguém tiver dúvida, pode me mandar que eu direciono. Agasalhos infantis e adultos. A partir de sábado ou domingo, a previsão é que a temperatura caia. E caia, tipo, 7, 8 graus. Você falou uma coisa que eu já coloquei até aqui no... Tá falando que o Rio Grande do Sul pode ter chuva forte ainda entre sexta e domingo. Sim, a chuva aconteceu hoje. Em alguns locais a busca ela foi suspensa. E aí a necessidade dos agasalhos, porque esses dias as temperaturas estão mais altas, mas quando cair vai vir o frio. Os alimentos não perecíveis para a gente reforçar. O que precisar realmente, o que não for preciso ter preparo. Exemplo, neste momento, por exemplo, se você quer doar uma farinha de mandioca, seria mais interessante você oferecer um produto que já está pronto, para ele não precisar ser processado, manipulado, por conta mesmo do momento. E produtos de limpeza, reforçando o que me foi falado agora à tarde, que é água sanitária, rodo, vassoura, para ajudar na limpeza. Os outros ainda estão já estão acontecendo a distribuição, mas a água sanitária é o item que vai ser usado em maior quantidade para os locais onde a água já veio baixando, para higienização e também para a questão das roupas. Então pediram para reforçar isso. Caso você não tenha condição de mandar nada e prefira, fique mais confortável em doações de Pix, para grupos que você realmente saiba que vai fazer diferença. Eu trouxe aqui algumas sugestões, né? Tem uma vaquinha do SOS Enchentes Rio Grande do Sul. Ela está sendo divulgada por alguns influenciadores, mas existe uma prestação de contas a todo momento. Essa vaquinha, até a hora que eu olhei hoje à tarde, ela estava em 56 milhões e a cada momento ela é atualizada. O último item que eu vi antes de montar a referência aqui foi reabastecimento dos aviões e helicópteros para poder levar material. Então, a chave Pix é enchentes@vaquinhaconk.com.br. Vários influenciadores estão colocando o link e também o link para que as pessoas acompanhem a prestação de contas. Repete, Délio, vamos lá. enchentes@vaquinhaconk.com.br. Esse é o SOS Enchentes Rio Grande do Sul. A Cristina Bertoni Machado, ela tem o Instagram, @plantão materno. Ela está há 5 dias fazendo um trabalho de voluntariado. Ela divulgou o Pix dela, eu trouxe aqui a chave, tá lá no Instagram dela, e ela vai fazendo as prestações de conta à medida que ela vai fazendo as entregas. Então, ela fez uma compra de farmácia ontem, recebeu uma ajuda. Ela que me falou da questão das fórmulas, porque ontem foi uma necessidade, medicações também. Então, ela vai fazendo aos poucos e as pessoas vão se comunicando em que parte está precisando de quê, na medida do que ela consegue, ela vai levando. O Instagram dela é @plantão materno. Hoje, por exemplo, pediram para reforçar lanternas e pilhas para ajudar no resgate das vítimas. Então, ela fez uma entrega grande de pilha, de lanternas,
botas, também para o pessoal passar na lama. Então ela vai passando nos pontos e ela vai vendo a necessidade e vai repassando isso e vai levando. Como, né, como essas coisas foram tão fortes, né, que, nossa, a gente vê até, porque a gente acompanha esporte, o Arnaldo também, né, gosta também, como inundaram os estádios de futebol, então, são 3 times, né, do Sul que vão ser paralisados, né, no campeonato. Juventude, Grêmio e Internacional. E o último é o @Somos Colo de Mãe. Eles já montaram um abrigo para receber famílias com crianças e adolescentes atípicos. Então, o espaço de acolhimento deles, de abrigo, está ativo desde ontem e tinha infraestrutura montada para receber famílias. São algumas famílias que, né, eles tinham essa condição de oferecer, mas a gente sabe que existem mais e que as demandas das crianças são bem específicas. Então, é uma outra possibilidade de doação e já existem alguns grupos de médicos que estão se disponibilizando para, por exemplo, fornecer tatame para essas crianças por conta do trabalho que elas precisam fazer, coisas para tablets que são também indicados, para as todo atividades esse suporte, cognitivas, né, para a questão cognitiva e esse acolhimento dessas famílias. Então, a chave Pix é somoscolodemãe@gmail.com. Eu vou repetir, somoscolodemãe@gmail.com. Então, quem puder, o mínimo já ajuda muito. Se você acha que talvez não seja tão relevante para vocês, para quem perdeu tudo, nossa, com certeza é muito relevante. E a gente está nessa primeira fase, né? A água não baixou, está baixando muito devagar, em alguns lugares hoje continuou, foi preciso evacuar uma área por conta do nível que está subindo e as chuvas que caíram, então a gente vai precisar. Mesmo elas baixando, né, dele, vai deixar sujeira, vai arrastar, vai destruir bastante coisa, então é importante, pessoal. Nossa, e no final a gente fala novamente, e na edição do vídeo, depois você me passa isso tudo direitinho, que na edição eu vou colocar isso lá também, que aí já frisa um pouquinho mais. Só a última coisa, as doações que vão sair aqui de Leopoldina, a informação que eu tenho é que o caminhão ele vai partir na sexta-feira, tá? Então, dia 10, né? Hoje é quarta-feira, dia 8, o caminhão vai sair no dia 10, mas a gente pode tentar pensar de outra forma, ou ver também, ouvir a iniciativa de mais alguém. Eu quis vir trazer alguma coisa, essa é a iniciativa que eu sei. Eu sei que o Correio, né, os caminhões do Correio estavam disponibilizados para levar doação nos estados de São Paulo e Paraná. Realmente eu não sei, não consegui apurar essa informação hoje, se outros estados também entraram nisso. Então, se caso alguém souber, pode compartilhar conosco aí durante. Pessoal, muito importante. Finalzinho a gente, né, fala de novo, novamente, os lugares para vocês poderem estar ajudando. Eu acho que é uma forma dos brasileiros se unirem, e para as pessoas que precisam. Pode acontecer em qualquer região, né? Isso aí não. E aí, esse momento está acontecendo no Rio Grande do Sul. Pessoal, no final a gente fala novamente esse recadinho para a gente poder ficar atualizado. E vamos começar. Deli, faça sua apresentação pessoal novamente. E vamos falar um pouquinho do tema que vai ser hoje, que é a nutrição no período gestacional e pós-parto. É isso? Exatamente. Bom, para quem não me conhece, eu sou Delaware, sou nutricionista e naturopata, vivo a nutrição há 20 anos, há 24, né? Mas 20 anos de formada, e trabalho hoje com foco na saúde da mulher e nutrição materno-infantil. Passei por outras fases, outras especialidades, atendo também os futuros papais, porque vocês vão entender que isso tem muita relação com o que a gente vai falar aqui hoje. Então, às vezes as pessoas acham, você só trabalha com mulher? Não. Quando a gente fala de período pré-gestacional, preparação, a gente está falando da família. Da família. Isso, seus atendimentos, são presenciais e também online? A gente tem atendimentos presenciais, online.
Isso, o que funcionar melhor, a gente pode fazer a questão do híbrido para cidades onde às vezes eu faço atendimento presencial, né? A gente pode intercalar conforme a necessidade. Os atendimentos acontecem em Leopoldina, Juiz de Fora e São Paulo. Isso. Arroba, como é que é o Instagram? Delaware Fofano Nutri. Isso. Top de linha. Pessoal, e só quem, né, consulta com a Delaware, conhece a Delaware, sabe que, cara, consulta dela... Quem não conhece tem que entender, porque ó, ela analisa tudo, todas. Cara, você inteiro, você sai de lá. Tem alunos que fazem, né, com ela e realmente se transformaram. E às vezes consegue ver coisas que, né, quase ninguém vê. E ela consegue observar e aí dá aquela dica. Cara, é excepcional. Vamos lá, vamos começar. Existe algum tipo de preparo para a mulher que pretende começar a tentar engravidar? Temos sim. Primeiro, te agradecer, né, por essa seda toda. Muito obrigada. Mas você merece. A gente tem sim, né? Quando a gente fala em período pré-concepção, existe o termo programação fetal. E para a gente entrar melhor nessa questão da programação, eu queria explicar para vocês algumas coisas que são importantes para que vocês entendam a cronologia disso. O genoma humano ele foi mapeado no início dos anos 2000. Então, a partir do conhecimento dessas interações, alguns conceitos surgiram. Nós temos a nutrigenômica. O que é a nutrigenômica? Ela vai avaliar, ela vai estudar o impacto dos alimentos, dos compostos bioativos que estão presentes neles, dos nutrientes, vitaminas, minerais, na nossa saúde e na nossa informação genética, no nosso genoma. E nós temos a epigenética. A epigenética, ela vai entender como o ambiente, o estilo de vida que a gente tem, tem impacto no nosso genoma. Então, a partir disso, lá em 2008, veio o conceito dos primeiros 1000 dias de vida. E a programação fetal, ela se fez presente e ela foi inserida a partir dessa primeira observação dos 1000 dias de vida. Os primeiros 1000 dias, eles englobam o dia 1 da fecundação, né? O dia 1 do embrião e vai até os 2 anos da criança. O período pré-concepção, ele pode, no mínimo, seria de 90 dias, mas isso varia de pessoa para pessoa, de família para família, tá? E ele seria inserido nesses 1000 dias. Então, hoje, quando a gente pensa em programação fetal, gestação, isso seria, na verdade, 1090 dias no mínimo, para que a gente tenha isso. E o que é importante? Quando a gente fala de programação fetal, a gente precisa lembrar que o bebê, ele tem 50% da informação genética da mãe e 50% do pai. E que antes, lá atrás, na época que as nossas mães nos tiveram, e até um pouquinho antes, a preocupação maior era sempre a suplementação e a preocupação com a mulher, com quem ia gestar. Hoje a gente sabe a importância dessa suplementação para o casal. Independente se vai ser uma gestação tradicional, natural, ou se estamos falando de uma fertilização in vitro, o caminho que se for quando os casais tomar. têm aquelas dificuldades, né, de ter também, Sim. Então os dois têm que se preparar. Isso, porque vários fatores eles influenciam na fertilidade. Então, essa programação, esse preparo, como eu disse, no mínimo 90 dias. Mas existem pacientes em algumas condições, por exemplo, SOP, endometriose, que elas vão precisar, às vezes, de um período maior, porque podem estar vindo de um tratamento com as medicações, e às vezes o fato de trabalhar o intestino demora um pouco mais por conta dos perfis inflamatórios. Então, também para os homens, a gente teve, né, pós-Covid,
um aumento muito significativo de infertilidade masculina, Olha. que pode ser transitória, mas pode perdurar se às vezes a pessoa não buscou a referência para isso, né? Então, a importância de entender como, quando e o que fazer de forma individualizada. Então, o que influencia tanto do lado materno quanto do paterno? A composição corporal. Então, não estamos falando só do IMC, tá, pessoal? O percentual de gordura está mais alto? Como é que está essa massa magra? Por quê? Está sedentário, faz alguma atividade física? Isso para os dois. Influencia até nos hormônios naturais do corpo, né? Sim, a gente precisa avaliar o estado, né? Como eu disse, pós-Covid é uma situação que precisa ser avaliada. Nós temos fatores ambientais, né? A gente tem os agrotóxicos, a gente tem o contato com o xenobiótico, os metais pesados que vão... Isso influencia. Os cosméticos que a gente usa. o organismo, né? Então, às Exatamente. vezes, são tantos fatores, tem que fazer análise. Como é que faz essa análise dela? Você vai fazer uma anamnese, você vai solicitar exames bioquímicos. E também, na anamnese, a gente costuma perguntar como é que é a rotina alimentar. Então, muitos pacientes, num primeiro atendimento, eles têm um desequilíbrio na ingesta dos macronutrientes. Às vezes é uma dieta que está muito rica em alimento processado, então vai ter um teor de carboidrato que não é legal, muito grande, de gordura que não é legal, baixa ingesta de proteína. Muita então, gente tem isso. Esses períodos, eles precisam ser avaliados, porque não é tudo culpa da suplementação. A gente precisa de uma mudança de estilo de vida. Então, por exemplo, ganho de peso na gestação. O recomendado de 8 a 12 quilos. Mas se essa mulher ela já engravidou no sobrepeso, na obesidade, então como é que a gente tem que lidar com isso, trabalhar com isso? Então, a nutrição ela vem em todas as fases. Então, o que mais que é importante no período de programação, né? Preparação. A gente precisa avaliar a ingesta alimentar, avaliar os exames, a gente precisa avaliar o nível de ansiedade, o nível de estresse, a qualidade do sono, porque tudo isso aumenta os fatores inflamatórios e você tem um desequilíbrio na produção dos hormônios, você vai ter isso tudo vai afetando, né, prejuízo da absorção de nutrientes. E aí a gente está falando também de modulação intestinal. Não adianta você querer mudar se aquele organismo ainda não foi trabalhado para que ele receba da melhor forma tudo que está sendo oferecido. Então, olhar com carinho para o intestino. Para que vocês saibam, o intestino, ele é, em quantidade de neurônios, o segundo órgão com mais. São 100 milhões de neurônios que o nosso intestino tem. E lá no nosso intestino a gente tem aproximadamente trilhões de micro-organismos que compõem a nossa microbiota. E a nossa microbiota ao longo da vida, ela sofre influência. Por exemplo, quando a gente é bebê, né? A gente tem a influência do tipo de parto que a gente nasceu, da forma como o aleitamento foi, da questão da qualidade, a suplementação que a nossa mãe usou. E aí, à medida que a gente vai evoluindo para a introdução alimentar, como é que foi essa introdução alimentar? Como é que qual a variedade dos alimentos que foram oferecidos? A questão do uso do açúcar acaba sendo uma coisa prejudicial, que hoje, a gente não vai entrar muito nisso, mas eu posso voltar para a gente falar disso em outro momento. Mas que é um fator que realmente atrapalha muito o intestino de crianças, horrível, de adultos também. Então, a preocupação em cuidar desse intestino, deixar esse ambiente favorável, ela é um dos primeiros pontos para que a gente tenha sucesso nas outras sequências. Bebida alcoólica, cigarro,
Isso influencia no intestino, isso influencia na sua qualidade de vida. E sim, a gente precisa falar disso também. Tá? O álcool, ele é um antagonista horroroso. Então, do nosso eixo hormonal, da questão do controle da glicose, da resistência insulínica, ele atrapalha bastante coisa. Então, como que a gente consegue organizar isso? Se eu penso em suplementação individualizada, né? Quais seriam os principais nutrientes, minerais, vitaminas que seriam mais interessantes nesta fase? Todos, mas vou falar só de alguns. Muito se ouve sobre o ácido fólico, né, que é a vitamina B9. Todo mundo fala desse aí. Ele é responsável pela síntese do tubo neural e também da via de metilação, que é uma via de produção de energia no nosso corpo. Esse é um deles. Tá? E existem pessoas que precisam, por elas terem um determinado polimorfismo, de uma necessidade maior de ácido fólico que as outras. Então, isso tem impacto. Lembrando que nós estamos falando da suplementação materna e suplementação paterna. Vitamina B12, na versão metilada, que é a metilcobalamina, nós temos 2 tipos, para quem não sabe, a cianocobalamina e a metilcobalamina. Normalmente, se você de casa fez suplementação de vitamina B12 e teve espinha, você usou a cianocobalamina. A versão metilada dela não causa alteração e não causa acne. Então, a gente precisa ajustar essa suplementação. Valores ideais de vitamina D acima de 500. Então, isso a gente está falando para vida, para qualidade de vida, inclusive das nossas crianças. Vitamina D, então, níveis bem aceitos de vitamina D, então fazer os exames, entender em que fase que está, ajustar essa suplementação. Deficiência de vitamina D tem relação com aborto espontâneo, tem relação com alteração do desenvolvimento e crescimento do feto, né, do bebê, e a gente sabe que níveis muito baixos podem ter relação com a fertilidade tanto masculina quanto feminina. Então, avaliar sempre. Magnésio, esse é um mineral que participa de muitas reações do nosso corpo, então a gente precisa avaliar isso e ele vai ter um impacto na imunidade do bebê, vai ter um impacto na qualidade respiratória dessa criança. Então as deficiências de magnésio, elas estão associadas ao risco de asma e crises também na gestante, tá? DHA, o DHA, ele é um dos componentes do ômega 3, que a gente, né, tanto fala. Ele é um nutriente essencial, então a gente precisa ofertar durante o período de pré-concepção e gestação e pós-parto, tá? As crianças hoje, elas são suplementadas e aí varia muito do que por exemplo, se a criança não teve como ter o aleitamento materno em nenhum período. Algumas fórmulas infantis, elas são acrescidas, mas normalmente no pós-parto nós mantemos a suplementação dessas mães continuidade, né? Durante a fase de lactação. O iodo, que para nós aqui está presente no sal, nosso sal de cozinha, ele é importante para a produção dos hormônios da tireoide. E quando a mulher ela está gestante, as necessidades de iodo elas aumentam em aproximadamente 50%. Então é muito importante porque isso tem relação com o desenvolvimento da criança. Não menos importante o ferro, né? Responsável por toda a parte de desenvolvimento, parte cognitiva na mulher, né? No sistema imune desta mulher antes de engravidar. E durante a gestação a gente precisa manter também por conta da formação do fluxo sanguíneo do feto, do bebê. Você falou esse negócio do ferro. Geralmente a moça que, né, a mulher que está anêmica dificulta essa preparação, por exemplo, e aí tem que ajustar para poder. A gente tem vários tipos de anemia, tá? E a gente tem algumas condições que às vezes o paciente ele não percebeu. Por exemplo,
Uma pessoa, eu já tive pacientes que são sensíveis ao glúten e não sabiam de um grau de sensibilidade, e isso atrapalhava a absorção de vários nutrientes, inclusive o ferro. Então, às vezes tinha uma ingesta legal, mas não tinha uma absorção interessante. Então, isso sempre deixava ali na zona de deficiência, fazia a suplementação e às vezes não evoluía. Até isso é importante, né? Você manter esse equilíbrio, porque senão você está pensando que está ingerindo uma coisa e não está absorvendo. Está acabando que está jogando fora e você não está conseguindo. Então, são vários ajustes que tem que estar acontecendo também nesse período, né? A nossa digestão, ela começa na boca. Então, além da escovação, por exemplo, a raspagem da língua, que é uma das práticas da Ayurveda, ela ajuda muito a melhorar a microbiota da nossa boca. E se a gente tem uma microbiota boa, isso facilita o processo de digestão e isso vai influenciar ao longo do nosso trato digestivo como um todo. Então, são hábitos que a gente pode inserir, que não te tomam tanto tempo, mas que nesse caso, quando a gente pensa de modulação intestinal, são comportamentos que vão ter um impacto muito positivo. Além da saúde bucal ficar melhor, mas a gente tem esse benefício pensando no eixo intestino-cérebro e na absorção dos nutrientes. Essa preparação que você falou que também tem que ser do casal, e aí eu te pergunto, a idade, o pessoal fala muito sobre a idade, tanto da mulher e também, se você quiser falar do homem, influencia? Tá, vamos explicar. Nós mulheres, nós nascemos com a quantidade de folículos que teremos para a vida toda. Então, quando a gente tem a nossa primeira menstruação, a gente tem ali a ovulação que marca o nosso período da fertilidade. E os nossos folículos, eles terminam quando nós entramos na menopausa. E a gente sabe que a epigenética, né, do nosso entorno influencia sim. Então, hoje, por exemplo, por conta de estilo de vida que não é legal, por conta de uma alimentação que não é legal, a gente tem, às vezes, chances diminuídas em idades consideradas de muita resposta para a fertilidade. Então, pacientes que, às vezes, antes dos 30 anos, elas nos exames você consegue perceber uma reserva muito pequena de folículo. Então, tanto é que quando se fala do congelamento de óvulos, né? Hoje em dia o recomendado é que isso às vezes aconteça ali entre os 28 e 29, para que tenha ainda uma biodisponibilidade de folículos viáveis para coleta e para guardar. Então, os dados que eu trouxe, né, os dados que a gente tem é que no período de 20 até 29 anos, as chances de engravidar dessa fertilidade tá ok quando a gente tem um ambiente favorável, um organismo preparado para isso, em torno de 78% a 86%. Na fase dos 30 até os 34, nesse ambiente, nessas condições mais favoráveis, nós temos ali 63% de chance de uma gestação. E a partir, entre os 35, né, e os 39, esse valor é de 52%. A partir dos 40, isso cai. Você, pela sua experiência, Délia, ao longo desse tempo, eu acho que atualmente, a gente vê pessoas mais velhas, né? Tipo, mulheres acima de 45, às vezes engravidando. Está acontecendo alguma coisa ou essa preparação aí que elas fazem mais tardia para poder ter o bebê, o que está acontecendo? A evolução médica, eu não sei. Bom, a gente tem, graças a Deus, bastante informação com qualidade e a gente tem técnicas hoje muito, muito bacanas. E o que precisa se levar em conta? Como foi a vida dessa mulher? Essa mulher, ela tem um metabolismo eficiente? Essa mulher foi uma mulher que usou contraceptivo na vida dela?
Vou citar como exemplo, porque em vários podcasts, Cláudia Raia já trouxe isso. Ela engravidou fazendo estimulação, ela engravidou de forma natural depois de uma estimulação para coleta de material para fertilização, porque eles tentaram, o material que eles tinham não gerou nenhum embrião, e ela fez o estímulo novamente, e ela engravidou de forma natural após isso. Mas no caso dela, ela nunca fez uso de hormônio, de contraceptivo. E ela não tinha também perto da menopausa, não? Não, ela já estava. Ah, já estava? Ela já estava muito próxima, mas a genética dela, a mãe dela engravidou dela na casa dos 50. Ó, já tem isso, né? Então, assim, e ela provavelmente ao longo da vida dela, ela pode ter sido muito regrada na alimentação, ela fazia uma suplementação, não sei os pormenores, mas a sequência foi após uma estimulação hormonal. Pode acontecer? Pode acontecer. Temos outros casos de pessoas famosas que também engravidaram depois dos 40. A Mônica Martelli foi uma delas. Ela veio de uma série de abortos e, fazendo um ajuste, não foi por fertilização, ela conseguiu. A Ivete Sangalo, a segunda gestação das gêmeas foi fertilização in vitro, ela já tinha mais de 40. Recentemente, a Fernanda Paes Leme, a menininha dela nasceu aí há poucos dias, ela também estava fazendo, ela fez a preparação para a coleta de óvulo, e aí ela engravidou de forma natural, e ela já tinha passado por alguns abortos antes, de forma natural, que não evoluíram. Então, isso é muito individual. Muito individual. Não são todos que conseguem. Não são. Até porque, assim, se a gente for avaliar a chance, independente da idade, de uma mulher a cada mês engravidar, de forma natural, é em torno de 15% a 23%. Então, não é um percentual tão alto quanto a gente imagina. Uhum. Existem casos, sim, que às vezes a mulher, ela usou o contraceptivo por X tempo, mas às vezes ela estava num ritmo de vida legal, o metabolismo estava bom. No primeiro mês que ela suspende o hormônio, às vezes ela engravida. Ao passo que tem pessoas que às vezes, sem nenhuma alteração biológica, do ponto de vista da mulher, nenhum agente impeditivo, a princípio, que demoram aí um período maior para conseguir, e aí vem esses fatores epigenéticos, né? O nível de estresse, a qualidade de vida, poluição, tudo isso influencia. Quais as dificuldades, as principais, tá? Que as mulheres podem enfrentar sobre essa questão da gestação, sobre a questão de não ter esses suplementos, por exemplo, para todo mundo que não tem essa informação, por exemplo? O que a comprometeria, né? A gente tem alguns fatores que são mais importantes. Primeiro, como eu disse lá atrás, quando você quer se preparar para engravidar, numa realidade, tá, gente? Eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas num lugar onde todo mundo pudesse ter a mesma oportunidade, fazer essa pesquisa bioquímica, conseguir fazer uma suplementação, tentar trazer uma boa qualidade nutricional para o dia a dia, trabalhar uma densidade nutricional que tem mais a ver com cor do que com quantidade. Uhum. E por quê? Porque a gente sabe, a gente tem hoje, por exemplo, pessoas obesas que são desnutridas, que têm deficiência de nem sempre quem come muito quer dizer que tá só, né? Várias vitaminas, deficiências graves. Então, o estado nutricional, ele quando a gente fala de pré-concepção, uma dificuldade. Algumas mulheres, 5,5%, 6% das mulheres têm a menopausa precoce. O que é menopausa precoce? É o final do ciclo antes dos 40 anos. Uhum. Algumas patologias da tireoide, elas podem alterar a fertilidade. Então, também o acompanhamento é importante. E às vezes, nem sempre, né, a pessoa consegue identificar que aquele sintoma que ela está tendo, aquela queixa que ela está tendo, de onde é a origem. Uhum. Exemplo, dor de cabeça. Dor de cabeça é um sinal de várias patologias. Então, investigar, procurar ver o que pode estar acontecendo.
quando a gente fala já do período da gestação, quais seriam as principais dificuldades ao longo desse, vamos lá, primeiro, às vezes segundo trimestre? Os abortos espontâneos, e isso pode ter relação com alguma malformação genética. A gente tem casos de infecção de urina recorrente, candidíase, que pode afetar, sim, a evolução da gestação. A gente tem depressão, que pode influenciar. Isso não só se a pessoa está fazendo o tratamento antes, né? Porque a partir do momento que engravida, exemplo, se o paciente ele é hipertenso ou ele já é diabético antes da gestação, existe uma alteração das medicações que sejam compatíveis para aquele processo. Quantidade, tudo então, vem acompanhando. Então, isso também pode ser uma situação caracterizada como dificuldade em manter a gestação. Então, o próprio, né, essa questão psicológica, às vezes toma um remédio, né? Que vai precisa ter que, se adequar a isso. Muito forte, tem que tirar ou não. Também pode vir a prejudicar, né? Até a formação, né? Sim, alterações da tireoide. A frequência de alteração da tireoide durante o período gestacional é grande. Casos de aumento da pressão, né? A pré-eclâmpsia que pode evoluir para HELP, isso também pode comprometer a gestação, tanto, né, a saúde da mãe e da criança. E esses são os principais. Existem outros? Existem. São essas dificuldades que eu assim, consegui elencar para vocês como dificuldade no período pré e dificuldade durante o período gestacional. Vamos repetir, o pessoal que também achei que você já comentou um pouco. Vamos agora em forma de pergunta para o pessoal entender. Qual que é o papel da nutrição nesse período pré-gestacional? Nós vamos tentar trazer o estado de saúde, deixar esse paciente com a saúde plena. Otimizado, né? Porque a saúde não é só a ausência de doença, né? O conceito de saúde é um estado de bem-estar, esse conceito é da OMS, tá? É um conceito de um equilíbrio, é o bem-estar físico, emocional, social. Então, a gente precisa deixar o nosso ambiente, a nossa rotina um pouco mais equilibrada. Óbvio, gente, todo mundo, a grande maioria sofre de ansiedade, a gente tem uma cobrança muito grande, um nível de estresse, cada um tem uma realidade, cada um tem um ritmo de trabalho. Então, nós nutricionistas, nós facilitamos ao máximo possível para que você tenha um equilíbrio, uma melhora da sua densidade nutricional de uma forma organizada e que você tenha os benefícios disso para sua mente, para o seu corpo e para o seu futuro, porque a saúde é a nossa poupança. Para você depois também, essa nutrição pré, depois para você se manter, bem, essa é a minha opinião, né? Para você se manter durante e depois, eu acho que fica até melhor, né? Porque se você faz esse pré, se prepara antes, você otimiza o corpo para poder, né, se transforma, vamos supor, quem está estressado diminui, quem precisa de tal medicamento, está com medicamento forte, pode tirar tiro. Quando começa a ficar bem, tanto para manutenção durante e pós, eu acho que fica até mais fácil, que a pessoa passa por etapas, que ela falou, opa, pô, se eu já cheguei até aqui, consigo fazer, vou conseguir manter e depois ainda... Com o passar do tempo, né, trabalhando esses eixos que eu falei do intestino, a gente olhando para isso tudo, cada um consegue identificar que a disposição, às vezes, de manhã, que tinha muita preguiça, dificuldade para sair de casa, a disposição melhora, que o humor melhorou, a qualidade do sono melhorou. Aquela fadiga, isso vai te dar uma qualidade de treino, de trabalho muito maior. Se você dorme bem, se você está comendo melhor, automaticamente você tende a ter uma regulação dos nossos neurotransmissores boa.
Então você vai diminuir a sua resposta, às vezes você vai ficar um pouco menos dopaminérgica. Dopamina é legal, mas em excesso ela não é. Prejudica, né? A gente fala muito sobre o pessoal do treinamento, que treina, fala que o descanso é muito reparador, né? O sono é reparador. Sim. Então entra mais ou menos nisso que você está falando, né? Exatamente. A pessoa que dorme bem e que se alimenta bem, os estímulos ficam melhores no corpo. Então, tudo que você quer fazer para melhorar vai acontecer. Agora, se tiver mal e não arrumar... O sono, gente... é principal. É tenso. Aí vamos lá. Pré-gestacional a gente falou. Vamos supor lá que olhou positivo. Aconteceu positivo. E aí como é que fica o cuidado alimentar dessa futura mamãe? Vamos lá. Normalmente a gente fala das fases pelo trimestre, primeiro, segundo, terceiro trimestre. E o nosso foco é o ajuste da demanda. Então, por exemplo, peso. Como é que estava o peso pré-gestacional? Estava ok? Como é que estava a composição corporal? Então, a gente tenta ao máximo manter a proporção, faz os cálculos para o ganho durante os períodos, né? Ganho semanal, quanto de caloria a gente tudo precisa é quantificado, mais. Você vai quantificando juntamente com a pessoa, né? Sim, e a gente vai calculando pelo desenvolvimento, pelo trimestre. Se ela gasta caloria, se não, como é que ela... Sim, pelo estilo de vida, se ela está fazendo atividade física, porque em alguns casos essa mulher, às vezes, ela pode ter alguma complicação que, se ela não fez, por exemplo, se no período pré ela estava sedentária, a grande chance dela ser liberada para atividade física ali no finalzinho do primeiro trimestre. Mas se já era uma pessoa que já estava vindo com uma rotina de treino e já era constante, então essa pessoa, se não tiver nenhuma alteração, ela pode seguir com a rotina de treino normal. Existem os casos, por exemplo, de alguma alteração de descolamento, né? Casos especiais em que às vezes a mulher ela vai precisar ficar de repouso extremo. E aí mais um motivo para que a gente controle esse ganho de peso sem deixar faltar nenhum tipo de nutriente para o desenvolvimento dos dois nesse processo, porque a gente não cuida só da mãe, a gente cuida da mãe e do neném. Então, a importância dos exames ao longo do período de pré-natal, tem a sequência dos exames, né, que o obstetra, a ginecologista obstetra, ela vai pedir. Às vezes, nós nutricionistas precisamos complementar algum exame para a gente avaliar como é que está sendo o efeito da suplementação. Existem sim os suplementos direcionados para a gestante, mas em alguns casos a gente precisa dar além do que está ali naquelas fórmulas já prontas. São eficientes? São, mas às vezes a rotina não dá, ou às vezes a pessoa tem muita seletividade alimentar e tem muita dificuldade de ter uma variabilidade, então você precisa individualizar tudo isso. Porque é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Individualidade biológica, né? E às vezes com esse negócio de ser mãe, muita coisa pode mudar, então a demanda aumenta, ou diminui um, aumenta o outro, né? Isso acontece. Sim, e a preocupação de dar os estímulos certos durante esse período, né? Lá pela 16ª semana, o feto, o bebê, ele começa a identificar ele começa a engolir o líquido amniótico, ele consegue identificar sabor ali. Lá pela 24ª, ele consegue identificar o cheiro daquele líquido. Então, é muito importante esse estímulo, essa variabilidade nutricional, porque vai passar ali na nutrição via cordão para a criança. Então, isso tem um impacto, além da saúde intestinal, mas também nos hábitos e no estímulo dessa criança ainda, né? Intraútero. De ser muito paladar, né? Essas coisas também pode coisa. Assim, eu falo por experiência própria. Eu já tive várias alunas gestantes e eu vi que isso aconteceu. E eu quero sua opinião pela sua experiência. Você acha que quando a pessoa, né? Quando acontece a questão do positivo que a gente está falando, vai ser mamãe e até o papai também, é um estímulo a mais para a pessoa mudar? Eu acredito mudar que tudo sim. Em volta? Ou tem gente que fala, vou deixando porque eu não consigo. Eu acho que muda, mas você já viu gente resistente? O que você acha?
Renato, é muito complicado a gente olhar por um prisma de resistência, porque tem muitas coisas aí, são muitas camadas. Normalmente, né, não são 100% dos casos, mas a pessoa, ela sim se estimula. Existem casos, enfim, por N situações em que às vezes aquele momento ou aquela situação não é a melhor, ou não é o momento melhor, então existem as questões psicológicas que têm relação hormonal. Então, às vezes pode ter sido um bebê muito esperado, muito programado, mas que às vezes naquele momento, por questões hormonais, a paciente, ela desenvolveu uma depressão. E ela, às vezes, ela não consegue entender que só aquele estímulo é o motor dela. E às vezes nem ela entende que por que ela tá triste naquele momento, sendo que era às vezes uma coisa que ela queria e ela não consegue achar prazer naquilo. E existem, eu já tive pacientes que elas não gostaram do processo gestacional, que aquilo para elas não foi uma condição que elas se sentiram realizadas naquilo. Mas isso não interfere a vontade, o amor. Então, assim, é muito individual também. Tá? Eu vejo que mas às vezes, pode ser um motor? Sim, é um motivo. Mas no meio do caminho, isso pode trazer algumas outras coisas. Essa questão psicológica, que pode mudar. Né, ela influencia muito, né? Porque às vezes acontece mesmo, né? Com relação ao pai, eu acho que do que eu ouço, né, para as mulheres, aparece ali um momento, a transformação no corpo e tudo mais. Eu acho que para vocês, a tal da chave, a ficha, não sei, ela cai mesmo a hora que nasceu. Não sei como é que foi contigo, mas, a chave... A gente fica mais... acho que a mulher também tem esse... A gente estava falando sobre esse jogo de hormônios, né, cara, que eu acho que influenciam muito. Não, né? influencia demais. Então, influencia muito. Isso continua no pós-parto. E ela vai pensando também, eu acho que a mulher, né, ainda mais assim, vamos supor, uma mulher que é treinada e tal, pensa que vai modificar o corpo, então eu acho que isso também mexe um pouco, né? Isso nesse exemplo que eu tô falando na academia, fora nos outros, né? Sim, são N cenários. São N cenários. Então, assim, não existe regra, é impossível falar que isso também vai ser o carro-chefe para todas, porque não é. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão da diabetes gestacional e eu queria saber também mais algumas coisas depois, mas eu estou achando que a gente vai virar ali o Instagram para voltar daqui a pouquinho e já chamar um rápido intervalo. Mas antes de sair para um rápido intervalo, né, o pessoal aí, as mamães aí e as lactantes, daqui a pouquinho tem mais e as tentantes. Informação. A tentante também. E as tentantes. Daqui a pouquinho tá vindo mais informação. Pessoal, queria agradecer aos nossos patrocinadores da Mata Bebidas, Leopoldina Turismo, Drogarias Cotegipe com os polivitamínicos Max Corp, Academia e Aquademia Gonai Fitness e Céu Azul News. Pessoal, a gente está aqui com a Delaware Fófano. Incrível os assuntos que a gente está falando aqui hoje, importantíssimos para vocês. A gente vai para um rápido intervalo, só beber uma aguinha, virar o Instagram, colocar o nosso merchan e daqui a pouquinho a gente volta, valeu? Pessoal, estamos de volta aqui, Papo com Gonai, Rádio Jornal, dando maior apoio aqui, Arnaldo aqui com a gente, a grande Delaware Fófano aqui também, e eu estava até perguntando para a Delaware aqui, pessoal, para saber quem está curtindo, e a gente teve no painel, desde quando a gente colocou o painel, há 4 dias atrás da Delaware, fomos anunciando a Delaware aqui, mais de 1.050 visualizações no painel, só que as curtidas eu não consegui ver aqui. Estou vendo mais a galera que está curtindo agora há pouco tempo e também começou a seguir a gente nesse período. Tá? Vou colocar aqui algumas pessoas, Marília Gomes, 646422, Heloísa Badaró, Dona Elô, Maria lá na academia, Marreiro Ângela, Dona Ângela, o Arnaldo Espíndola, Jefferson Cleiton 76, Cela Underline Castro, Bedim Júnior, o Itamazin,
Flávia Macharete, Isabel C. Dionísio, Márcia Tex Souza, Dalva F. Moreira, grande Dalva, mãe da Carlita, que treina lá na academia, grande Dalva. E é isso, pessoal. As outras pessoas não consegui ver, né? Porque é vídeo, né, Deloy? Às vezes não consigo ver. O Hudson também curtiu, Ronaldo BR2312 também curtiu. Pessoal, antes da gente ir para a próxima pergunta, a gente vai falar sobre diabetes gestacional, muito importante. Teli, deixa eu te perguntar, existem alguns mitos e verdades que o pessoal tem nesse tempo da gestação sobre essa questão alimentar? Ah, que a grávida antigamente, se não comer vai ficar, se não comer Sim. aquele desejo, vai ficar assim. Então tem uns mitozinhos, umas verdades que o pessoal você deve saber. Existem alguns assim mais relevantes? Então vamos lá, uma dúvida que é recorrente, a questão do consumo do fígado, bife de fígado na alimentação para reforçar a ingesta de ferro. Bom, a gente já não recomenda isso por conta não recomendo o fígado, principalmente nesse período, por conta mesmo da qualidade disso, e o fígado é um órgão que metaboliza muita coisa. Então, a gente não teria tantos benefícios nesta fase e você pode prejudicar se a ingesta é indicada por conta do ferro. Nós temos outras fontes que são mais interessantes para que a gente possa utilizar. Dúvida com relação à cafeína, né? Sim, a gente tem um limite durante a gestação da cafeína, tá? Os consensos são de até 200 miligramas por dia, isso equivale a uma xícara de café. E alguns 200 miligramas é uma xícara de café? Dependendo da qualidade do café, sim, tá? E a gente precisa entender café coado, café de máquina, mas quando a gente fala em gestação, por exemplo, o da máquina, o da cápsula, a cápsula é de alumínio, então a gente orienta para que fosse um coado e evitasse. Né? Normalmente o descafeinado, se a pessoa gosta muito e gostaria de ter mais, eu recomendo o uso do cafeinado com muita parcimônia. Em alguns casos eu nem indico. Olha as dicas, pessoal, tá? Olha só. Com relação à comida japonesa, né? Que é também uma outra dúvida. A gente precisa entender muito a procedência, a gente realmente precisa saber sobre a qualidade, porque tudo mal passado aumenta o risco para a gestante, e é um período que a gente não pode ter. Então, não só com isso, mas se você for almoçar em algum lugar que você não conheça a forma de higienização, ou que você realmente não tenha referências, evite os alimentos crus, de preferência para o que foi cozido, por conta da contaminação. Das duas, melhor nem ir, né? Carne, mas às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro. E às vezes ela não teve tempo de organizar a comida dela para levar e emergencialmente ela precisa comer. E já gosta, né? E aí ela precisa avaliar isso. Então, entender o básico. Dentro da casa da gente, a gente também precisa ter cuidado na higienização das folhas, dos legumes, das frutas, porque isso é importante, não só no período gestacional. Quando a gente fala de introdução alimentar infantil, a gente fala na mudança do estilo de vida, cuidar da qualidade, da higienização, fazer uma higienização bem feita, ela é primordial. E com relação a chás, né, também, muitas dúvidas de quais são os chás que podem ou não podem durante o período gestacional. Então, muita gente... Chá verde, pode? Não pode. Os chás recomendados, a dúvida maior fica com o gengibre, né? A gente também, assim como o café, a gente tem o máximo de consumo por dia, mas em pacientes que sofrem de hiperemese, que é aquela fase de muita náusea, muito vômito, que a pessoa realmente não consegue evoluir na alimentação, usar um chá de gengibre é interessante, um chá de limão, o chá das frutas, limão, maçã, laranja, maravilha, frutas silvestres, frutas vermelhas, a gente tem de qualidade. Chá de camomila também é interessante, chá de cidreira, chá de fenogrego, e o fenogrego também, e funcho, né?
ele é galactogogo. A gente recomenda ali no pós-parto imediato, ou às vezes no finalzinho ali da gestação, para ajudar na lactação, na produção do leite. E também já é importante depois também, né, Deloy, para continuar. Frutas, pode comer? Sim, cuidando da higienização, aí a gente precisa individualizar. Quando, por exemplo, a gente está falando do diabetes gestacional, a gente precisa entender bem das porções, o horário que vai ofertar o quê, a quantidade, vou comer fruta, mas também, né? Porque não é só excluir o açúcar e os processados ricos em açúcar da indústria. A gente precisa entender da proporção dos macronutrientes, carboidrato, proteína, lipídio. Então, tudo precisa ser individualizado. Então, não temos nenhuma restrição, mas é interessante você combinar em X horário comer alguma coisa. Pode ser que em alguma fase a gente, por exemplo, para estimular o intestino, a gente precisa de alguma fruta com característica mais laxante e a gente evite um pouco as que são que tem esse poder não é constipar, mas em alguns momentos, por exemplo, pacientes que às vezes precisam fazer... Você pode ter dor de barriga, assim, por causa de... Acontece às vezes na adaptação de uso de adoçante. Tem alguns adoçantes que, principalmente às vezes, a gente vai falar deles agora na sequência do diabetes gestacional, algumas pessoas têm muita distensão e tem esse efeito laxativo deles. Então, a gente trabalhar com o caju, com o limão, com a goiaba, a gente vai facilitar esse processo. Mas se essa mulher ela já está constipada, a gente vai trabalhar com as frutas que têm o efeito laxativo. Para poder facilitar. Esse negócio das frutas eu também perguntei, porque muita gente pensa, né? Tanta pessoa, né, tirando até essa parte da gestação aí, porque a pessoa, não come açúcar, mas come frutose pra caramba. Então, por isso que eu já vi até essa relação. Mas não é essa frutose que é a frutose problemática. A frutose que realmente avacalha e você tem essas alterações e presença de resistência insulínica, quando tem uma síndrome metabólica, é o que vem da indústria. Falar sabor, glucose, xarope, são coisas que às vezes estão em bolacha, estão em alguns pães, estão em alguns produtos e bebidas, assim. Antigamente tinha um tal de quero, que era um amido de milho. Aquilo para adoçar alguma coisa, serve, não? Aquilo não é interessante, em fase nenhuma para ninguém. Antigamente é isso. Tô meio antigo, mas eu lembro. O que a gente precisa entender, e eu sempre repito, várias vezes ao dia, às vezes, é a individualidade. Mas houve, acho que há uns 3 ou 4 anos atrás, essa polêmica das frutas com relação à esteatose hepática, a famosa gordura no fígado. E não, gente, a frutose proveniente das frutas... Tem até fibra, né? Ela é benéfica. A gente não está falando dos sucos. Tanto é que a gente sempre incentiva o consumo da fruta. Natural. E isso, na introdução alimentar, a gente já faz... A gente já explica para as famílias a importância de você consumir a fruta in natura e não oferecer o suco, porque isso é uma quantidade de frutose muito grande para um pequeno espaço de tempo. Então, a fruta ela não é só frutose, a gente tem fibra, a gente tem minerais, a gente tem vitaminas. Por exemplo, goiaba tem mais vitamina C que laranja. Olha só. Então, todo mundo fala, é laranja. Todo mundo lembra da laranja, da acerola, do limão, mas a goiaba é fonte. Olha. Então, são coisas que a gente vai adequando e você vai entender o que vai funcionar para aquela mulher, para aquela família naquele momento. Priorizar sempre as frutas da estação. Porque às vezes tem gente também que nem come, né? Nunca comeu fruta para começar também, às vezes não consegue, se adaptar, né? Eu às vezes vou perguntando lá na anamnese, e no final eu falo, e a fruta? Aí sempre assim, a gente esquece, né? Aí é super recorrente. Coisa que estraga na fruteira, que esqueceu que estava na geladeira. Mais fácil pegar um negocinho. A gente tem preguiça de descascar. Então, assim, é muita construção de hábito. E pra gente
a gente demora um tempinho para que isso fique funcional. E a gente entra agora nessa questão desse problema do açúcar, né? Sobre a diabetes gestacional. Eu já venho com uma pergunta. A galera que está em casa também já ficar atenta. Diabetes gestacional. Existem pessoas que já são diabéticas, né? Sim. E tem pessoas que podem se transformar na gestação. Sim. Ou pós. Como é que isso acontece, Débora? O diabetes gestacional, ele hoje atinge de 3 a 25% das mulheres. Nossa, tá? muito. Ele pode acontecer durante a gestação, em alguns casos, e ele pode persistir no pós-parto. Olha. Tá? A paciente... E tem gente que às vezes tem e nem sabe. Sim, paciente que já recebeu o diagnóstico de diabetes, a gente vai tentar fazer o controle ao máximo, tá? Mas o que pode levar ao diabetes gestacional? Você tem o estado nutricional dessa mulher, ela engravidou no sobrepeso, ela estava obesa, ou o ganho de peso rápido pode também influenciar. A genética dela, né? A bagagem dela, se ela tiver alguma tendência, algum histórico, isso pode se manifestar. Uhum. E a gente sabe que a prevalência dele aumenta após os 35 anos. Então, são até fator de risco. Nesse fator da idade é um fator de risco. É um fator também. E quais são os riscos do diabetes gestacional? É muito sério, a gente precisa estar acompanhando bastante a questão do porcionamento de todos os alimentos, das refeições, porque isso atrapalha o desenvolvimento do bebê, né? As causas são o aumento do peso da criança, crianças acima dos 4 quilos, só que isso também não é legal, porque isso pode trazer complicações para o parto. Só falava com mais antigamente, hoje em dia eu escuto menos, com uma relevância, né? Nasceu com 4 quilos. Tá, mas Nem qual foi a sempre condição? Isso o diabetes gestacional saudável, né? Descontrolado, por exemplo, uma criança com mais desse peso, não é meio inviável um parto natural, vai para uma cesárea. O diabetes, ele pode influenciar no parto prematuro. Normalmente, ele altera a microbiota, então você tem uma recorrência de infecção urinária, mulher com histórico de candidíase de repetição, tudo por conta desse ambiente que não está legal. Então, não é só deixar tudo a cargo da medicação ou do suplemento. É muito mais uma educação nutricional e um bom entendimento das porções, do horário das refeições. E geralmente as pessoas que, por exemplo, têm diabetes gestacional, elas têm isso depois e viram diabéticas? Ou às vezes acaba de ter um período? Isso pode passar. Ele pode ser controlado e no final da gestação já não está presente. Então, isso é muito individual. Não é, como eu te disse, essa prevalência ela é de 3 a 25%. E pode ou não evoluir. Em alguns casos, não evolui, em outros evolui. E pode causar pro bebê, se a pessoa deixar, se a pessoa não controlar, se a pessoa não for firme, se não tiver uma profissional igual você, para estar orientando isso para o bebê, o que causa para o bebê? Sim, não. A nutrição ela vai individualizar a prescrição, né? Mas o acompanhamento do pré-natal, o ginecologista obstetra, ele vai reforçar isso e ele vai chamar atenção sempre. Então, para o bebê, quais são os riscos? Sofrimento fetal, o parto prematuro, complicação pulmonar por conta dessas alterações, né, severas, e esse peso elevado que não quer dizer que seja benéfico. Não é saudável, não quer dizer saudável. E aí eu queria sinalizar agora para vocês, antes da gente ir para o próximo tópico, sobre os adoçantes, tá? Legal. Que é uma dúvida. Então vamos lá. Tudo com moderação, tá, pessoal? Então, quais são os adoçantes recomendados durante o período gestacional ou em caso de diabetes gestacional? A gente tem a sucralose, a estévia, que são adoçantes naturais, mas a gente sempre diz que o uso é moderado. O ideal é você ir se adaptando e usar o mínimo possível.
Aquele açúcar, o refinado mesmo, aquele brancão. Não. Tira. Xilitol, o maltitol e o sorbitol, que são outros também, que eles são polióis, eles às vezes, eles podem ser usados? Podem. Eles vão estar em alguns produtos que às vezes, por exemplo, numa sobremesa, alguma coisa já pronta, podem estar. Só que para algumas mulheres, eles têm esse efeito de fermentação e dão essa ação laxativa. Então a mulher pode ter diarreia e pode sentir incômodo quando consome em excesso. Então tudo com moderação. E aos poucos a gente vai se acostumando, gente. As papilas vão se acostumando. É um processo. É retirar e realmente observar como é que está sendo a sua evolução. Você falou uma coisa comigo na academia, uma vez, eu fiquei com isso na cabeça. Tem muitos alimentos que você vai ver nos ingredientes, os primeiros, né? Geralmente são os que tem mais naquele produto. A maltodextrina, por exemplo, é um tipo de açúcar, Sim. é um carboidrato? É um carboidrato. Mas é para na suplementação dessas mulheres, a gente vai evitar produtos que não tem. Óbvio. E ainda tem o corante, às vezes, da malta, né? Sim, e com relação à suplementação, creatina é seguro uso durante a gestação, tá? Que é uma dúvida recorrente. Whey. Suplementação de proteína, a gente vai optar por marcas que a gente classifica como clean label, que só tem ingredientes naturais, e inclusive os adoçantes são adoçantes naturais, de preferência os esteviosídeos. E sim, muitas das vezes, se essa mulher tiver condição de adquirir para facilitar a suplementação, ou às vezes ela precisar de um ajuste e que via alimento para ela está sendo mais difícil, se ela puder inserir, é muito bem-vindo. A gente tem alguns outros tipos de proteína, algumas tecnologias de proteínas à base de colágeno que podem ser usados, não são todos, exatamente porque existem alguns componentes que são contraindicados, tá? Durante a gestação. Então é muito importante entender, e quando a gente fala de clean label, seja, isso a gente está falando da proteína, né, do mercado, mas a gente procura indicar, quando a gente recomenda algumas marcas, existe uma justificativa para que aquilo ali aconteça. Então alguns suplementos veganos, né, são mais indicados nessa fase, independente se a mulher ela é ou não. Diferente, esse clean label? São produtos naturais, não tem nada artificial. Nem o aroma é artificial. Aí não tem corantes, não, tudo natural. Tudo natural. Que aí a pessoa pode tomar, não tem alergia, né? Processo de hipersensibilidade pode acontecer também, mas isso em alguns casos tem relação com alterações da microbiota intestinal. Então, tudo tem que ser avaliado. Eu lembro uma vez, até contei o caso, não sei se foi na academia também, que tinha uma aluna minha que tomava um tipo de whey, não era desse mais coisa, que toda vez que ela amamentava, a menininha ficava com umas pipoquinhas assim na testa, então é uma coisa alérgica, pode ser do Sim. whey protein. Geralmente ela falou, cara, é whey, toda vez que eu tomo esse whey, pois podia ser, né? Porque o que acontece? Corante, sabor, sabe? Alergia à proteína do leite de vaca é a caseína. Qual é o produto, qual é a fonte da proteína do whey protein? Caseína. Então, uma criança que ela tem APLV, que é alergia à proteína do leite de vaca, a lactose é o açúcar do leite, né? É o carboidrato presente no leite. Essa mãe, ela precisa excluir por completo todas as fontes. E ela precisa ter um cuidado muito grande para não ter nem contaminação cruzada, porque as crianças podem ter reações muito expressivas. Então, por exemplo, se mais alguém da casa foi preparar alguma coisa com algum derivado do leite, mesmo que seja na versão zero lactose, não é recomendado usar nem o talher para misturar nada que aquela mãe tenha acesso. O próprio negócio que misturou e tal. Sim, né? Tem que ter muito cuidado com o utensílio, com superfície, até alguns cosméticos que tem traço. Às vezes essa mulher não pode usar, porque senão para o bebê as reações são muito expressivas e às vezes chega o ponto de ter que suspender o aleitamento e usar uma fórmula hidrolisada. Olha, por causa... Porque são níveis diferentes, né? Então, tem vários tipos de hipersensibilidade de alergia, mas é uma que é mais comum para conversar, porque
A lactose também, em alguns casos, a proteína do ovo, né? Ano passado fiz uma live com uma amiga Nutri, a Alana. O bebê dela foi uma alergia ao ovo e ela teve que parar de consumir por um bom tempo. E mesmo assim, ela precisou suspender o aleitamento e entrar com uma suplementação hidrolisada para ele, que foi o que ele deu conta. Porque ele tinha presença de sangue nas fezes, ele estava tendo incômodo, que num primeiro momento achou-se que foi refluxo, mas não era um incômodo mesmo no trato digestivo dele, porque a criança, bebê, ela não sabe te mostrar, ela chora. E a gente vai fazendo as observações. Então, a alimentação pós-parto, ela é tão importante quanto na gestação, quanto pré-concepção. A gente vai falar daqui a não pouco é disso isso. aí. Pergunta das mulheres, que às vezes elas fazem. O que é interessante para gestantes se alimentarem nesse período? A questão da pele. Porque a gente sabe que a pele vai fazer aquele, né, vai aumentar, vai ter aquela elasticidade. O que é interessante para a pessoa que precisa de cuidar da pele nesse período? Como é que é essa alimentação? Os cuidados de hidratação, primeiro, tópico, né? A gente tem hidratação, você precisa hidratar essa pele porque ela vai esticar e existe, desculpa, existem as condições que são únicas, cada um tem um perfil de pele, né? Você tem as suas informações, alguns nutrientes que são chave, proporção de proteína, vitamina C. Então, fazer esse combo para evitar. E normalmente, algumas alterações, elas acabam acontecendo no período gestacional. Por exemplo, tem mulheres que não tinham acne antes e durante o período gestacional elas vão ter acne por conta do boom hormonal. Então, ver o que está comprometendo e tentar novamente individualizar. Mas a importância de alimentação equilibrada, os cofatores que são importantes e a hidratação. Esses tópicos. Passar também. A quantidade de ganho de peso, né? A gente, como eu te disse, a gente faz o cálculo de ganho por semana em cada uma das fases. Aí, de repente, entre uma visita e outra, às vezes acontece, né? Vem ali um brinde de 3 quilos e você fala, opa. E aí pra pele também já é ruim, porque vai, né, rasgar, parece que vai esticar mais a pele. E cada um vai ter essa tolerância, essa maleabilidade. Uma coisa que tem que cuidar, né? E a gente vai chegar no ponto que é o bebê. O bebê chegou, aqui a gente já vem falando sobre essa questão. Como é que é o pós-parto para a mãe? Existe essa questão de fazer uma dieta específica? Também sei que é uma coisa individual. O que mais aparece nesse período? O pós-parto é uma fase extremamente pesada para a mãe. Se a mulher ela tem o privilégio de poder ter uma rede de apoio, seja da família, seja uma rede de apoio paga, isso pode ajudar um pouco mais, mas mesmo assim eu entendo que é um comportamento, aquela coisa de proteger, de centralizar o cuidado, até porque a amamentação em livre demanda, ela vai exigir ali essa disponibilidade mais tempo. E é uma fase que, às vezes, né, a família, ela esquece que saiu uma mãe e uma criança. Então, as pessoas às vezes olham muito para a criança e deixam de reparar naquela mulher que está ali. E ela precisa de ter energia, porque ela vai passar pela privação de sono. A gente tem um exemplo. Ela precisa ter uma alimentação adequada para que ela... Óbvio, a gente sabe que a lactação depende de vários fatores, né? Mas para a gente estimular o máximo que possível a produção de leite, para garantir o aleitamento materno por um período maior, o recomendado é por até 2 anos, pelo menos até 6 meses, né, de aleitamento exclusivo. A gente, então,
sabe que funciona com todo mundo? Não. Existem algumas contraindicações? Existem, mas a gente tenta estimular ao máximo. Então, para isso também precisa da proporção de macronutriente, carboidrato, proteína, boas fontes de gordura. Ela tem que continuar, a gente precisa de suplementação pós-parto, porque o ciclo circadiano vai ficar todo atrapalhado, porque a criança vai dormir, mas é aquele ciclo, né? Mamou, arrotou, fez xixi, fez cocô, vai lá, trocou. Às vezes a criança está dormindo, mas a mãe, ou enfim, a ajuda, tá ali, mas às vezes a mãe tá perto. Então, quando ela termina de fazer isso, às vezes tá faltando 45 minutos para aquele intervalo que a criança já vai despertar de novo. Então, trabalhar isso e deixar essa mulher o máximo possível suplementada, porque o gasto calórico ele é enorme. E aí a gente tem que pensar... Tem pessoas que emagrecem nesse período, né? Sim, porque a privação de sono ela é muito tensa, porque às vezes a alimentação fica descompensada. Mamães, aí ó, o Dia das Mães é pra bater palma então, mesmo, assim, né? É muito amor, mas a gente não pode romantizar tudo, porque é um período de esgotamento físico e mental. Né? A gente sabe que nem sempre o apoio, tá? A gente tem casos de mulheres casadas que mesmo com o parceiro ali, elas são mãe solo, porque às vezes o parceiro, ele não auxilia no cuidado imediato nessa primeira fase. Ele faz as outras coisas enquanto provedor, enquanto cuidado, mas ele não tá ali num banho, em outras coisas. E isso acaba ficando centralizado. E eu falo, às vezes a mulher não tem energia para lavar um cabelo, às vezes ela não consegue ter o prazer de comer porque ela tá comendo, segurando um negócio, correndo para fazer outro. Então, tentar deixar esse ambiente o mais equilibrado possível, para ajudar, avaliar os exames bioquímicos e entender... Que também já balança, muda, né? Porque a gente tem ainda esse boom hormonal, né? A ocitocina, essa retração do útero que vai acontecendo, isso a gente pode usar de estímulo para potencializar um emagrecimento, a volta ao corpo, mas entendendo que não é dieta restritiva e que a gente, nesse período, o uso de fitoterápicos e alguns compostos bioativos continua sendo não indicado. Então, a gente vai priorizar o que já tem estudos e é seguro para isso e fazer essa adequação proteica. E assim que possível, se ela puder retomar a rotina que ela teve de treinos ou recomeçar, enfim, desenvolver uma nova rotina, também é muito importante. E a gente vai, em casos, como eu te disse, da alergia, sensibilidade alimentar, como a PLV, a gente vai individualizar e acompanhar essa mulher nesse momento, deixando a rotina e o ambiente redondinho para que haja evolução dos dois. E até para ela se manter, né, bem, né, cuidando do menino, porque vai chegar uma hora que... Hormonalmente falando, o nosso corpo ele é tão maravilhoso que ele equilibra essa privação de sono, ele tenta gerir da melhor forma para poder adequar, né? Para que aquela mulher, ela, vire uma leoa. Não são todos os casos, como eu disse, a gente tem que sempre pensar na saúde mental. Isso tem que ser um tema recorrente, né? O impacto disso na vida de todo mundo, inclusive das crianças. E nessa fase, o acolhimento ele é importante. Onde precisa-se mais, né, também, né? Porque já sabe que vai muitas das vezes o foco realmente fica no bebê. Ai, que bonitinho, ai, deixa eu pegar, ai, deixa eu fazer. E às vezes ela tá ali querendo sentar, pôr a perna pra cima, também tomar um banho e ficar quietinho. Sua privacidade, né, que também vai sendo abalada. Pessoal, antes da gente ir para os agradecimentos finais também, a gente vai repassar, né? Vamos repassar aquela questão do Rio Grande do Sul, que está precisando de ajuda, né, pessoal? Para a gente poder mobilizar cada vez mais todos vocês, para poder a gente estar dando um alento
para essas pessoas que estão precisando. Délio. Então vamos lá, eu vou recapitular aqui os pontos de doação aqui em Leopoldina. Colégio Imaculada Conceição, Depósito da Construção, Paróquia São José, Paróquia São Benedito, Distribuidora Danifil. Itens necessários. Gente, tudo é necessário, tá? Eu coloquei aqui, conforme as pesquisas, para quem não pegou o início da live, referência de algumas pessoas que estão lá no dia a dia se voluntariando. Então, água, item de prioridade máxima. Roupas íntimas infantil e adulto de diversas numerações. Meias infantis e adultos. Fórmula infantil para quem não teve o aleitamento materno por N questões. Nesse momento a gente tem muitas crianças resgatadas sem as mães, então fórmula para 0 a 6 meses, fórmula para 6 a 12 meses e a partir de 1 ano. Agasalho infantil e adulto, vai chegar uma frente fria por lá na semana que vem, então para garantir para as pessoas um mínimo de conforto. Alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, pediram para frisar a questão da água sanitária, rodo, vassouras para ajudar na limpeza. Para quem quiser contribuir, para quem quiser também doar as roupas, né, que você tem em casa, calçados, peço para separar por tamanho, por exemplo, calçado feminino 36, 37, blusa tamanho G feminino, na sacola identificando para facilitar lá na hora de distribuir as doações. Caso deve estar chegando, né, um monte de coisa ao mesmo tempo, né, para todo mundo já. E os tênis, os sapatos, se puder enrolar um no outro ou dar nó no cadarço, o que não for, passa uma fita ou põe numa sacolinha, já facilita muito na hora do transporte. Caso você queira contribuir via Pix, nós temos 3 instituições aqui que eu trouxe. A primeira vaquinha é SOS Enchentes Rio Grande do Sul. A chave é enchentes@vaquinhacomk.com.br. Lá mesmo no link você consegue acompanhar a prestação de contas, né, ao longo desses dias. Então vou repetir a chave: enchentes@vaquinhacomk.com.br. O arroba do plantão materno, responsável pela Cristina, que é uma voluntária que já está há 5 dias indo em vários pontos da cidade de Porto Alegre para resolver demandas. A chave Pix é 943-964-50087. Vocês podem conhecer o trabalho dela pelo Instagram, @plantãomaterno. E a gente tem um trabalho específico lá, né, organizado pelo Somos Colo de Mãe, para acolhimento de famílias atípicas. Então, o Pix é somoscolodemãe@gmail.com. Vocês também podem entrar no arroba somoscolodemãe. Vocês podem acompanhar lá no Instagram como é que eles estão conseguindo proceder. Ontem eles fizeram a liberação, eles já estavam com abrigo para 55 adultos e 15, né, crianças e adolescentes atípicos para receber essas famílias com uma estrutura. Atípicos, a gente está falando de crianças no espectro autista ou com algum outro necessidades caso. Mais especiais, necessidades né? Especiais. Pode ser um PCD também, né? Algum tipo de deficiência. Eles criaram então, esse... É um box de CrossFit, né? Que foi adaptado para um abrigo. E lá eles já tinham ontem os colchões, as roupas de cama, uma estrutura básica, uns kits básicos para receber as pessoas desabrigadas, com foco nas pessoas atípicas, nas crianças atípicas. E eles já fizeram esse rodízio de cuidadores com experiência para estarem ali nesse acolhimento, porque a gente sabe que algumas necessidades são extremamente e são diferentes, né? Sim. Às vezes tem essa diferença, né? Então, quem puder, quem sentir, como eu disse no início, o mínimo para você já é muito para quem não tem. Às vezes você não quer, às vezes, fica difícil de eu levar lá no local e tal, faz o Pix, né, que também já ajuda, toda a contribuição, né, é bem-vinda. A gente ainda tem muitas pessoas a serem ajudar e resgatadas ainda, eu acho que ainda né? Eles iam distribuir alguns kits hoje para essas pessoas que às vezes não estão conseguindo ainda, o acesso não está tão legal. Por exemplo, tem gente que está ilhado em prédio, a água não baixa, não tem como a pessoa descer
porque a escada já está tomada, às vezes não tem como sair de outra forma e o acesso está difícil. Então, essas pessoas, por exemplo, elas estão há dias, às vezes, sem tomar uma água. Então, o que a gente puder fazer vai ser extremamente bem-vindo e muito útil para eles. Antes da gente ir para os agradecimentos e considerações finais, daqui a pouco também a gente vai ver com o Arnaldo onde é que a gente foi visto hoje, né? Então, já que o Arnaldo vai ajustando ali depois para você ver para a gente onde é que a gente foi visto, faça suas considerações finais. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez para a gente conversar. Agradecer a vocês pela audiência. Espero ter contribuído de uma forma leve para todo mundo, e qualquer dúvida vocês me acham nas mídias sociais. E a informação, né, que o pessoal recebeu aqui hoje, pessoal, é para ficar atento e, né, quem precisar de ajuda, quem tiver precisando, me enquadrei nisso aí que ela falou, procure a gente tem conteúdos, né, lá no Instagram sobre essa fase pré-concepção, dentro da naturopatia, né? Algumas coisas específicas, mas é um assunto muito vasto. Hoje a gente falou aqui dos principais pontos, mas tem muita coisa que a gente pode conversar e a gente vai sempre individualizar conforme cada necessidade. Grande Arnaldo, agora com a sua voz, vai falar para onde que a gente foi assistido hoje, Arnaldo. Vamos lá, meu garoto. Ok, boa noite. Vamos lá. O programa Papo com Gonai, ele foi acompanhado aqui no Brasil pelo site, né? Quando fala acompanhado é pelo site da internet www.radiojornal.net. Lembrando que você tem também a condição de acompanhar o programa da maneira tradicional, ligando o rádio, AM, 1560 kHz e tal. O que nós estamos falando é pela internet. Então, o programa foi assistido aqui no Brasil, na Rússia, nos Estados Unidos e na Bélgica. Algumas cidades aqui para a gente ilustrar os países citados: Santo Luís, nos Estados Unidos, Leopoldina, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, mais de uma pessoa, de novo Rio de Janeiro, né, Leopoldina, Belo Horizonte, Argirita, de novo Leopoldina, São José em Santa Catarina, Palhoça em Santa Catarina, Bruxelas, na Bélgica. Ótimo, galera, é isso aí. O programa cada vez mais ficando conhecido, a galera vai acostumando com nossas quartas-feiras de informação. E eu queria também, antes de sair, né, para a gente poder descansar, agradecer nossos patrocinadores da Mata Bebidas, Leopoldina Turismo, Drogarias Cotegipe com os polivitamínicos Max Corp, Academia Gonai Fitness Academia e Céu Azul News com o YouTube Paulinho, que está fazendo um trabalho de marketing aí na região. Pessoal, só tenho a agradecer a Rádio Jornal, que dá sempre apoio aqui pra gente, a Deb ter mais uma vez dado um show aqui para todos os ouvintes e espectadores, e também o Arnaldo por estar aqui com a gente, nos acompanhando. Pessoal, agradeço a todos vocês, essa matéria vai estar aí, na íntegra, lá no YouTube, final de semana, editada, de tudo direitinho. Se caso acontecer eu não conseguir editar, porque eu estou fazendo uma troca aí de aparelho, então vou precisar às vezes de mais tempo, mas vai estar todo esse material, toda essa informação bacana para vocês depois no YouTube, na íntegra. E para a pessoa que ainda não acompanha o Papo com Gonai, está perdendo, hein? Vai lá, entra lá no Instagram, @Papo com Gonai, Facebook, Papo Fit ou Papo com Gonai, você acha o nosso programa. Pessoal, até o próximo programa, semana que vem, se Deus quiser, vai ter um convidado bacana aí para estar com a gente. Até o próximo programa, hein? Tchau! Tchau, tchau.